Hello portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Predical Fane. Bom, e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra falar mais uma vez sobre Miraculous e dessa vez sobre algumas informações novas que a gente recebeu através de uma entrevista dada pelo Thomas em um evento chamado Polymangá. E basicamente nesse evento ele contou vários spoilers sobre a quinta temporada, falou um pouco mais sobre o futuro dele na ZAG e também sobre alguns projetos futuros que ele vem trabalhando. E bom, nesse vídeo eu vim basicamente fazer esse compilado de várias novidades que ele disse nesse painel e também analisar elas um pouco melhor. Então se você quer saber mais, se prepara e bora começar. Bom, em quase todo início de ano, Thomas inventa de aparecer em algum evento, seja ele de jogo, de anime, de série, e sempre ele vai lá para poder prestigiar esses eventos, mas também aproveita para poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho. Inclusive lá no começo de 2020 ele foi um desses eventos e acabou revelando alguns spoilers, um deles foi sobre a Polymouse e também sobre o Suhan, então geralmente isso rende bastante, toda vez que ele vai dar alguma entrevista ou participar de algum painel, geralmente a gente tem spoilers ou informações interessantes. E dessa vez não foi diferente, nesse ano ele foi na Polymangá, que é basicamente um festival da cultura pop que acontece lá na Suíça na época de Páscoa, indo ali dos dias 15 até o dia 18 de abril. E no dia 16 de abril foi onde a gente teve um painel exclusivo para Miraculous, foi muito bem divulgado inclusive, pelo menos lá na Suíça, aqui não chegou a ser tão divulgado. Até porque nem faria sentido divulgar aqui, esse negócio é lá na Suíça. E durante esse painel ele conversou com os fãs, deu autógrafo, falou mais sobre os projetos dele e acabou também revelando coisas sobre a temporada. Mas acontece que esse material não teve nenhum tipo de gravação, apenas as pessoas que estavam ali conseguiram acesso a essa entrevista, então teve um usuário do Twitter que transcreveu toda a entrevista, eu vou deixar o link aí na descrição. E basicamente foi de lá que eu retirei todas essas informações desse vídeo, vou falar tudo com mais detalhes, teve coisas que eu não vou falar nesse vídeo porque são meio irrelevantes, não são tão interessantes assim, mas se você quiser ver a entrevista completa, a transcrição inteira, tá aí na descrição do vídeo. Bom, o painel começou de uma forma bem interessante, com o Thomas falando sobre o seu projeto e como que ele chegou a criar Miraculous. Se você é bem antigo no fandom, provavelmente você já ouviu essa história, mas ele falou que a ideia inicial ocorreu lá em 2004, 2005, onde ele acabou vendo uma menina usando uma blusa de joaninha, e assim ele decidiu criar a personagem Ladybug. Mas suas primeiras discussões para levar esse projeto para frente aconteceram apenas em 2010. Então se você vê alguém que fala que assiste Miraculous desde 2005, é uma baita mentira. Lá ela aí. Mas depois disso ele começou realmente a falar sobre as coisas da série e começou falando algo bem interessante, que é sobre os arcos de história e também sobre o futuro de Miraculous. Ele comentou principalmente sobre o Cat Noir e o Adrian na quarta temporada, que sim, teve um desenvolvimento muito interessante. Eu também já fiz vários vídeos comentando mais sobre isso, inclusive tem um vídeo aqui que eu resumo toda a quarta temporada, eu vou deixar em cima nos cards. Mas basicamente ele contou que sentiu que os fãs não estavam gostando tanto do desenvolvimento no começo, porque estavam achando que o Cat Noir e o Adrian estavam sendo excluídos de várias cenas, sendo que era justamente essa proposta. E no fim da temporada a gente percebeu que realmente fazia sentido. O Cat Noir não aparecia em algumas cenas, então ele falou que sentiu também que os fãs entenderam a proposta do personagem e que ele tá gostando bastante da reação dos fãs perante o Cat Noir e o Adrian terem um desenvolvimento um pouco diferente do que outros personagens. De acordo com ele, as coisas que eles mais gostam é desenvolver personagens, eu discordo um pouco disso, mas enfim, ele falou que basicamente agora a gente tá assistindo um arco de história e que vai ser finalizado na quinta temporada. Ele comentou mais uma vez que na quinta temporada é o fim do primeiro arco de história da série e que a ZAG tá trabalhando com arcos de história. Isso significa que assim que a quinta temporada acabar, provavelmente eles possam criar mais um arco de história, com uma história diferente, que vai obviamente dar seguimento à quinta temporada, mas que não é uma proposta que eles já têm meio que pronta, até porque eles precisam ver a reação dos fãs e se é lucrativo eles continuarem com isso. Até porque a gente sabe um pouco ali que a ZAG tá ali pra lucrar mesmo, porque querendo ou não, é uma empresa vendendo seu produto, então faz todo sentido. Aproveitando que ele tava falando sobre isso, sobre o futuro da série, ele também foi questionado sobre os personagens, se algum dia a gente vai ver os personagens adultos. Ele disse que por agora não é algo que eles têm em mente, eles pretendem realmente desenvolver os personagens ali na idade que eles estão, e também porque tem muitas questões ali que pra mim também não faria muito sentido eles só pularem essa etapa da vida deles, sendo que tem tantas coisas em aberto. Mas ele falou que não descarta a hipótese, até porque, como eu falei, ele tá trabalhando em arcos, então se um arco de história pedir, se a narrativa couber os personagens ficando mais velhos, pode ser que aconteça em algum momento. Mas traduzindo o que ele falou, eu acredito que ali na quinta, sexta temporada, não vai ter adulto, não vai ter nada desse tipo, só talvez ali na sétima temporada, talvez os personagens ganhem ali a forma adulta, não sei. Eu vi que isso quebrou a expectativa de uma galera que tava ali pensando em ver o Adrian e a Marinette adultos, casados, com filhos e o famoso hamster. Inclusive ele falou do hamster e ele falou que o hamster não vai ter nome ainda, assim. Ele falou que não sabe o nome, porque tem que ver se ainda vai ter o hamster, se em algum momento
momento eles vão realmente ficar juntos e ter o hamster. Enfim, a gente fica com essa dúvida até agora. Bom, o próximo assunto que ele comentou foi sobre a Lady Dragon, a famosa série ali de spin-off que vai ter, que a gente não sabe ainda, é uma lenda urbana, a gente não tem muita coisa revelada. Ele disse que já planejou algumas coisas para esse spin-off, inclusive ele disse que escreveu uma bíblia sobre a Lady Dragon, sobre a série dela, e bíblia que eu digo não é que ele escreveu bastante coisa. Essa bíblia que ele se refere é basicamente um documento onde tem vários elementos da série, como personagens, elementos e cenários, que é usado pelos roteiristas na hora de criar ali toda a trama e tudo mais. Ele falou que tá nos planos da Zag, nos planos dele, criar uma série específica para cada um dos Miraculous Road. Então basicamente a Lady Butterfly, a Lady Lion, todas essas personagens teriam séries solos de spin-off, assim como a Lady Dragon. Mas novamente ele bateu na tecla de que tem que ser rentável, tem que valer a pena eles criarem um spin-off, então ali a gente não sabe, é algo muito incerto também. Depois disso ele começou a falar sobre um assunto que sempre falam pra ele, sempre surge essa pergunta em toda a entrevista que ele dá, que é sobre o futuro da Chloe. Eu já fiz uns 2 vídeos aqui no canal explicando sobre o futuro da Chloe e também a polêmica que envolve ela com a Vesperia, e bom, eu basicamente gosto da Chloe em resumo, mas acho que ela não vai ter redenção. E o Thomas simplesmente confirmou isso, ele falou que a Chloe é uma personagem que tem tudo o que quer, mas que ela não tem nenhuma razão pra ser boa. Então se você ainda espera uma redenção, você tá se iludindo, acorda. Acho bem difícil ter redenção dela ou que a Chloe tome algum rumo interessante no roteiro. Isso é algo que me frustra até hoje, porque eu gosto muito da Chloe, mas enfim, não tem muito o que fazer. Um assunto bem interessante que comentaram com o Thomas nessa entrevista foi sobre os antigos portadores dos Miraculous, que inclusive é uma coisa que eu percebo que os fãs gostam bastante, e eu inclusive quero gravar aqui uns vídeos aqui pro canal, porque tem assim vários portadores antigos. E basicamente perguntaram pra ele se tem alguma possibilidade dele fazer alguma série disso, assim como ele vai fazer o spin-off ali da Lady Dragon, mas ele disse que não. Ele falou que até gosta do conceito dos antigos portadores, mas que ele não vê muito uma série ali pra TV em relação a isso. Ele disse que prefere alguma HQ que conte a história dos antigos portadores. Mas assim, não fica na ilusão de que vai ter uma HQ ali dos antigos portadores, porque as últimas HQs que eles prometeram não foi lá das melhores. Eles prometeram um mangá uma época e não sei nem se chegou a lançar tudo, e também tem uma outra HQ que eu tô trazendo aqui no canal, lendo essas primeiras edições, mas que parou na 4ª edição e depois nunca mais foi visto nem falado disso. Então fica ali só no nosso imaginário, é um plano que ele tem, é uma coisa que ele gostaria de ter, mas que a gente também não tem confirmação, assim como quase tudo aqui nessa lista. Mas agora vamos pra parte boa, tem 3 coisas que ele falou nesse painel que realmente são bem relevantes pra gente agora, então bora lá. Bom, uma das perguntas que fizeram pra ele nesse painel é se na próxima temporada um novo Miraculous pode ser criado. Só que pra você entender a resposta do Thomas em relação a isso, eu tenho que te explicar uma coisa. Toda vez que o Thomas vai responder uma pergunta em qualquer tipo de entrevista que possa dar um spoiler, ele simplesmente olha pra câmera e fala, sem spoilers, não vou dar spoilers, e basicamente fica por isso mesmo, ele não responde a pergunta, apenas pula ela porque pode ser que dê spoiler. Só que dessa vez ele respondeu o seguinte, eu deveria responder sem spoilers, mas tudo diz que sim e que não. Bom, agora a gente tem 2 teorias de que se isso for realmente verdade, pode ser que tenha 2 personagens que podem criar algum Miraculous, talvez a Marinette ou o Gabriel Agreste. Bom, como a gente sabe, a Marinette perdeu todos os Miraculous e talvez uma saída que ela encontra ali na nova temporada é talvez criar um Miraculous novo. E eu não sei porque o povo fala tanto do Miraculous do Panda. Eu até entendo ali que a Marinette aparece com orelhinhas de panda na abertura, mas eu não sei em que momento que essa teoria virou tão popular assim no fandom. Quase todo mundo fala dela. Mas ao mesmo tempo eu não sei se seria uma saída tão legal. Ela perdeu todos os Miraculous e agora vai resolver criar mais um. Pra quê? Pra perder de novo. Mas eu vejo isso muito mais uma ambição que talvez o Gabriel tenha. Talvez não satisfeito com 16 joias, ele tente criar outra. Eu não sei se seria uma saída tão legal do roteiro criar mais Miraculous pra ele usar, sendo que tem 16 ali pra ele poder distribuir ao longo dos episódios. E também a Marinette agora tá mais focada em realmente recuperar os Miraculous e não criar um novo. Até esse é o foco ali que eles falam no final da temporada. Então eu acho meio difícil de acontecer. Talvez o Thomas tenha dito isso porque a Alia descobriu ali que nem tudo que tá no livro realmente pode acontecer, tem coisas que não estão no livro e que podem ser feitas, então pode ser que exista a possibilidade de criar um Miraculous, mas não significa que algum personagem vá criar. Bom, a segunda pergunta sentiu uma vibe bem 2017 no fandom, que é se os Kwamis podem ser acumatizados. Essa é uma teoria muito, mas muito antiga e basicamente ele respondeu que sim, todas as criaturas que têm ali emoções podem ser acumatizados, e um exemplo grande disso é o Markov. O Markov, pra quem não sabe, é o robozinho do Max, acabou sendo akumatizado em robustos, o que prova que sim, qualquer coisa ali que tenha sentimento pode ser akumatizado. Mas ele acrescentou que se isso de alguma forma atrapalhasse o desenvolvimento da história, atrapalhasse ali o enredo, isso seria ali uma exceção à regra, os Kwamis daí não serão akumatizados, mas todo o resto que tem sentimento seria. Mas ele falou que assim, deixou meio aberto, só jogou isso. Assim, eu não sei vocês, mas eu acho a cara do Gabriel tentar akumatizar algum Kwami, até porque agora ele tem 16 Kwamis e vai escravizar todo mundo, então eu acho isso bem possível. E se isso acontecer de
alguma forma pode ser algum gatilho para que os Kwamis tentem escapar realmente do Gabriel, que inclusive eu já falei um pouco mais disso no meu último vídeo. E por fim a gente tem a terceira informação do stand, que eu acho que foi a única que realmente foi divulgada para todo o fandom, é que teremos uma nova abertura na quinta temporada. Eu acho que isso ali é meio óbvio, então acho que por isso que ele já confirmou de cara, porque não faz nem sentido a mesma temporada da quarta ser a da quinta. Até porque tem coisas ali que realmente tem que ser mudado, começando principalmente pela dinâmica da Marinette com o Adrian. Em todas as temporadas eles estão meio ali incertos em relação a eles, eu acho que nessa temporada eles vão estar mais juntos, então acredito que na quinta temporada tem uma relação um pouco melhor deles na abertura, talvez com eles realmente já como um casal, não sei. Além disso a gente tem os heróis que aparecem no final da abertura da quarta temporada, que de fato não tem como mais isso acontecer, porque não tem mais herói nenhum, só tem a Ladybug e o Cat Noir. E eu não sei vocês, eu acho que isso não vai mudar, mas eu queria muito que a letra da abertura mudasse, porque a Marinette, sendo uma menina sem segredos, já não faz muito sentido pra abertura, já uma galera já sabe, a gente já tá na reta final, então acho que podia mudar um pouco a letra. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma letra icônica, são aberturas ali que marcam bastante, eu acho também bem difícil de mudar. Mas enfim, além disso ele bateu um papo ali com a galera, assinou, fez uns autógrafos, falou um pouco mais da parte mais burocrática e jurídica, e que eu não vou entrar muito em detalhes porque provavelmente vocês vão dormir. Mas enfim, basicamente é isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa entrevista e ver ela inteira, eu vou deixar essa thread aí na descrição, e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo pra me apoiar. Se você gostou e é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu espero vocês em breve. Até mais e tchau!